Boa noite. Hoje live com filtro porque é necessário. Bom, gente, hoje eu vou entrevistar Felipe Fernandes, jornalista, e atualmente ele trabalha na Rede Globo, e nós vamos falar sobre essa trajetória de luta do Felipe, trajetória de superação. Então, o Felipe já está presente. Me manda o convite, Felipe. Opa! Gente, eu nunca... Mas acredito que sim. Boa noite, Carol! Saudades! E aí, Boa amiga? noite! Boa noite, tudo bem? Tudo ótimo. Melhor agora. Deixa eu só desativar Ah, os comentários rapidinho, aproveitar que a internet está legal, deixa eu fazer um print nosso logo. beleza, deixa eu botar um filtro nessa cara Ah, eu botei aqui. também, que não estava legal, hoje não dava. Deixa eu encontrar um filtro possível aqui. Olha isso, tem Ah, muito. ótimo, Não, calma aí. ótimo. É muito filtro, gente, nessa cara. As olheiras Bom, de enquanto você trabalhar vai na madrugada. procurando, não fala não. Não é Eu nem tô muita trabalhando de olheira. madrugada, mas amigo, eu fui dormir 5 horas da manhã. Tu viu a hora que a gente tava conversando, né? 3 e pouca da É, manhã, né? pois é, Fui dormir deixa eu 5 e achar. pouca. Eu queria ficar virada, mas nem consegui. Tem um filtro ótimo aqui que resolve, ó, esse aqui. Calma aí, vamos lá, meu anjo. E não tem como mudar, não? Não, peraí. Gente, adoro. A gente vai Ó, achar um são possível aqui. Deixa eu ir te falando como funciona, tá? São 3 Beleza? blocos, são 13 perguntas. Se não der para fazer tudo, eu sempre corto alguma. Se der para Tá. fazer tudo e daí pro bate-bola, ótimo, que a gente faz o bate-bola para finalizar, mas nunca tô conseguindo ir pro bate-bola, que o papo sempre rende, tá ficando muito maneiro as entrevistas. Então, Ah, se que não bom. formos pro bate-bola, não tem problema, tá Tá, bom? vamos Vamos lá. fazer o print. Foi. Foi. Agora deixa eu ativar aqui os comentários. Gente, se vocês tiverem perguntas, vão fazendo as perguntas, tá bom? Como eu falei, estou aqui com o Felipe, mas agora é o momento dele, ele que vai se apresentar para vocês. Para quem não conhece o Felipe, fala, Felipe, para a galera quem é você, quantos anos você tem, qual é a sua profissão e o que você está fazendo no momento na sua vida. Boa noite, pessoal. Primeiro, é muito legal estar aqui. Adorei o convite da Nice. É uma amiga muito querida, uma pessoa que eu admiro e gosto demais. Meu nome é Felipe, eu tenho 26 anos, sou jornalista de formação, assim como a Nice, e atualmente eu trabalho com televisão já tem alguns anos. Esse sempre foi o objetivo, o sonho sempre foi esse. E hoje eu trabalho como produtor de reportagem na TV Globo aqui do Rio. E é isso, eu sou natural de Minas Gerais, né, do interior de Minas, e moro no Rio já tem aí quase 9 anos. Bom, Felipe, você me confidenciou que você sonhava com televisão desde 5 anos, você já tinha certeza que era isso que você queria. Eu quero Sim. saber qual é a primeira lembrança que você tem, assim, que você pode falar. É ali que eu, sabe, tipo, era nesse momento ali eu sabia o que eu queria. Olha, eu lembro de olhar para a TV, aquelas TVs antigas de tubo, assim, aquela caixa enorme, e eu achava aquilo tudo muito mágico. E eu lembro que, criança, eu achava que as pessoas estavam ali dentro. Então eu queria estar ali dentro fisicamente. Eu achava que era possível, que havia algum tipo de mágica que me pudesse transportar para dentro daquela caixa. Eu sempre achei tudo muito fantástico, assim, assistia aqueles programas de auditório, às vezes, com os meus avós, assim, Hebe, esses programas incríveis. E eu falava, gente, é nisso que eu quero trabalhar. Eu quero entrar nessa caixinha e eu quero trabalhar com isso para o resto da vida. E foi um sonho que eu fui perseguindo ao longo da minha vida, assim. E o jornalismo aconteceu porque eu sempre fui apaixonado por jornalismo e eu achei que era o caminho que eu deveria seguir para chegar à televisão, sabe? Mas o objetivo sempre foi TV. O jornalismo aconteceu no meio do caminho, é uma paixão, mas eu sempre que tanto que eu trabalhei com outras áreas do jornalismo, mas não foi tão legal assim. Claro que a experiência é sempre válida, e eu passei por jornalismo impresso, tive uma passagem por rádio, assessoria de imprensa, rodei.
mas eu sempre soube que eu queria era televisão, que a minha paixão era a televisão. Bom, deixa eu só avisar aqui pra galera. Boa noite pra quem tá chegando. Vai ficando aí que a gente tem muita conversa pela frente. Boa noite, Carla. Boa Se a minha noite. internet der ruim, gente, vocês avisem, pelo amor de Deus, porque eu não sei. Eu tô com a internet péssima, ela tá oscilando muito. Então, se estiver dando ruim, vocês avisam pra eu ficar ciente, que às vezes embaixo o Felipe, eu acho que é o dele, mas é na minha. Então, vamos continuar pra não perder tempo, porque essa conversa vai ser longa. Bom, como Vamos. você falou, você é do interior de Minas. Eu queria saber o Isso. que te motivou a sair da sua cidade natal e vir para o Rio de Janeiro aos 17 anos. Nice, eu saí antes de casa. Eu saí de casa com 14 anos e aí eu continuei morando em Minas. Eu queria ter uma experiência do que era viver já sozinho ali, estando em Minas mesmo. E com 17, assim que eu terminei o ensino médio, eu passei para o Rio, para a faculdade, e eu ganhei uma bolsa, né? Eu sempre fui bolsista, assim, fiz a faculdade, fiz uma pós-graduação, tudo com bolsa. E aí, quando eu consegui essa bolsa, olha, eu me matriculei para uma universidade aqui no Rio e me matriculei para uma lá de São Paulo. E acabou que a do Rio me chamou primeiro e eu vim, nunca planejei morar no Rio de Janeiro, nunca. Não conhecia o Rio, nunca foi uma cidade com a qual eu me identificava, assim, porque eu sempre gostei de frio, aquela cidade cinzenta, e o Rio não é nada disso, né? O Nossa, Rio é totalmente contrário. pura luz, puro sol, praia. E tanto que eu tô aqui há 9 anos quase, e se eu fui à praia pouquíssimas vezes, assim, eu posso contar na mão, deve ter sido umas 5 vezes que eu fui à praia nesses 9 anos de Rio. Não é algo que eu gosto, assim, que me anime, não. Mas aconteceu, eu vim para cá, e eu acredito muito que as coisas que têm que acontecer, elas vão acontecer na nossa vida por alguma razão. E aí eu vim para cá e tem dado certo, né? Aconteceu, fiz a faculdade, depois emendei numa pós, acabei conseguindo um emprego na área que eu queria, então só tenho a agradecer ao Rio. Você fez pós em quê? Eu fiz uma pós em gestão de projetos, é uma pós que eu até hoje eu não sei projetar absolutamente nada, mas tá Você lá. fez onde? Lá Você fez também, na onde? Carioca, na Na nossa Uni? faculdade, fiz. Gente, Eu ganhei, assim totalmente que eu terminei, diferente. eu terminei Ah, a porque você era aquele faculdade, aluno das notas altas. Eu esqueci desse detalhe, eu não tive esse privilégio, amor. aí eu ganhei. Quem me dera? Eles me deram uma pós e não Merecida, tinha, amiga, merecida. não havia uma pós que fosse tão próxima de jornalismo. Essa era a que eu achava mais tranquilo. O resto era TI, eram umas coisas assim Aham. absurdamente. E Agora aí que fiz. tem. Não, mas, Ah, mas mas tá que bom, lá. você, Nunca é demais. você Conhecimento nunca é merece. demais. Claro, sou dessas também. Eu sei até instalar câmera, fazer manutenção de câmera, que até disso eu fiz curso. A gente aprende, minha Louca. filha. A gente aprende. Bom, Felipe, como é que sua família reagiu a essa sua mudança? Eles aceitaram? Você teve o apoio dos seus pais? Mais ou menos. Não, não vou dizer que sim, nem que não. Foi um momento difícil essa minha transição para o Rio. Ela foi uma porque eu sou de uma família muito humilde, muito simples, né, do interior de Minas. Então, assim, nunca tiveram condições de me ajudar. E por não terem condição financeira de me apoiar nessa vinda para o Rio, havia muita preocupação. Como é que eu ia me virar aqui, o que eu ia fazer, como eu ia conseguir viver aqui no Rio sem ter uma ajuda deles financeira. Então, assim, houve muita preocupação. Então, não é que eles não me apoiassem, mas eles se preocupavam muito como seria a minha vida aqui no Rio, sem dinheiro, sem ter ninguém. Eu não conhecia absolutamente ninguém Sim. aqui no Rio. E, de fato, foi muito difícil essa vinda para cá. Mas, no fundo, sempre me apoiaram. Eu acho que minha família, no fundo, sempre soube que eu era uma criança meio diferente em muitos aspectos aí. Assim, me apoiavam, mas tinham muita preocupação com tudo que poderia acontecer e que, de fato, aconteceu aqui no Rio comigo. Mas é uma família muito simples, como eu disse, não só de grana, mas, assim, o acesso à educação na minha família é precário, né? Assim, eu olho para os meus Sim. avós, para os meus pais, para a maioria dos meus tios, todos tiveram um mínimo de educação, sabe?
E eu fui a única pessoa, né, o primeiro a ir para o Eu ensino ia te superior. perguntar isso agora, porque eu foi o mesmo caso aqui da minha família, eu fui a primeira a me formar e tal. Uhum. E eu sei que não vou ser a única. Tem sobrinhos Sim, aí agora que que vão levar trazer o legado, e a isso. gente trouxe isso. Eu ia Eu te perguntar isso, então acredito você foi o primeiro. eu acredito muito nas gerações que estão vindo e tento, assim, eu fico muito feliz quando eu converso com meus irmãos, com alguns primos, e que dizem que querem muito fazer universidade, é, porque eu fui o primeiro da minha família, e espero realmente que não seja o único, que tenha outros aí, já tem casos de pessoas que estão ingressando em faculdade, é, mas ter sido o primeiro realmente é aquela coisa, né? Nunca tivemos. É uma família gigante. Minha família é uma família enorme, muito numerosa. E Imagina, de interior, né? Aquela família mesmo que é grandona. Eu também tenho família, uma família sim. gigante, mas não conheço Minha ninguém, que avó eu vim teve nova pro 11, Rio. minha avó teve 11 filhos, minha mãe teve 6 filhos. Então, Uhum, aquela coisa. tamo junto, conheço, sei como é que é a história. Bom, e aí a gente entra agora na tua trajetória. Como foi a sua trajetória acadêmica? Que eu sei que não foi fácil, eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Como você conseguiu se manter aqui no Rio e se você teve a ajuda de alguém? Tive. Eu tive a ajuda alguns anjos aí nessa trajetória, porque a vida ela vem e traz muitas dificuldades, mas também traz pessoas incríveis que te ajudam. Assim, felizmente, você sempre encontra. Eu chamo de anjos porque eu tive alguns na minha vida e eu via claramente que era uma pessoa que estava ali não por acaso, porque eu nunca acreditei em acaso. Então, aquelas pessoas que foram colocadas na minha vida e que me deram muito apoio. Uma das pessoas é uma senhora, eu chamo de tia Cida, que foi um anjo que eu conheci ainda lá em Minas. Nessa época que eu saí de casa aos 14 anos, eu não tinha também como me virar. Eu queria muito sair de casa Gente, mas como assim, gente? e aí, Tu olha saiu do nada. só, saí do nada. Eu saí do nada e eu conheci essa senhorinha, tia Cida, né, o nome dela, a chamo de tia Cida, e a gente se conheceu muito por acaso e numa igreja. E eu contei para ela o que eu estava passando, disse que eu queria muito deixar minha casa com aquela idade, né, com 14 anos, que eu não tinha condições de me manter, mas que por muitos fatores eu queria deixar minha casa. E ela falou: olha, eu tenho um quartinho vago, eu posso te receber, eu posso te ajudar. Uma pessoa assim, sabe? Você nunca Gente, viu, que assim. anjo. E ela falou: não, eu vou te apoiar, porque eu estava muito mal na época. Por muitas questões eu estava sofrendo, eu não estava conseguindo me encontrar ali no ambiente da minha família. Depois, provavelmente, a gente vai tocar nesse assunto, mas sendo Uhum. uma pessoa gay, foi muito difícil esse momento de adolescência, etc. Então, eu estava sofrendo muito e eu queria realmente sair daquele meio ali, né, da minha família e já começar a trilhar o meu caminho sozinho, porque eu sabia que seria assim dali para frente, sabe? E eu não queria esperar muito tempo. E quando ela me encontrou, eu estava aos prantos. O dia que a gente se conheceu, eu estava chorando muito. E eu falei para ela: eu preciso muito sair de casa, eu preciso muito morar sozinho. Só que eu não tenho nenhum suporte. E aí ela me levou, simplesmente me levou para casa dela, para o Gente, quartinho que tinha vago na casa dela. E ali começou essa amizade maternal, né, da parte dela. Ela começou a cuidar muito de mim. E aí eu fiquei 3 anos na casa dela, né, dos 14 aos 17, o ensino médio ali todo. E quando eu concluí o ensino médio, que eu passei para essa faculdade aqui do Rio, eu falei com ela, porque assim, a minha família eu sabia que não poderia me ajudar financeiramente, né? Meus pais não teriam condição de me dar nem, sei lá, R$ 50 ao mês para me apoiar aqui. Então eu cheguei nela e falei: olha, tia Cida, eu passei, né? Eu consegui a bolsa pelo Enem, né? Pelo ProUni, eu consegui uma bolsa de 100% para fazer a faculdade, que é o meu sonho lá no Rio de Janeiro. Na época eu tinha passado no Rio e em São Paulo. Eu falei: olha, eu passei para jornalismo com bolsa 100%, mas não é só faculdade, é tudo muito caro, alimentação e aluguel. Como é que eu vou fazer? E aí é muito doida essa história, porque ela me olhou e falou assim: olha, Felipe, eu te apoiei até aqui, você sabe que eu vou te apoiar pro resto da vida, mas a sua tia não pode te ajudar, porque eu sou uma senhora de idade
e eu tenho muitos gastos com medicamento, com... Ela pagava aluguel na época, ela falou, olha, o que eu tenho é para viver. E assim, eu consigo te acolher aqui na minha casa, mas eu não posso pagar para você ir morar fora, né? Morar numa outra cidade. E olha que coisa, assim, eu acredito em Deus, tá? Olha que coisa de Deus que aconteceu. Ela me falou, olha, mas vamos ver o que a gente consegue fazer. E ela começou a pedir ajuda para Deus e o mundo. Todos os amigos dela, ela foi atrás de vereador da cidade, de prefeito, de todo, e não conseguia ajuda de ninguém. Nice, essa minha tia, na época ela estava com 60 e poucos anos, e olha que bizarro, um dia ela chegou em casa gritando assim, ela chegou assim, conseguiu dinheiro para te levar para o Rio, conseguiu dinheiro. Eu falei, como, né? Quem é que foi essa boa alma que me deu tanto dinheiro para eu poder ir para o Rio? Nice, ela me contou que tinha uma dívida da época da faculdade dela, quando ela tinha 30 anos e ela tinha 60, ou seja, 30 anos atrás, uma pessoa emprestou dinheiro dela e era muito dinheiro, muito dinheiro. E essa pessoa nunca pôde devolver. Era um dinheiro por uma questão de saúde, uma cirurgia, não lembro bem. E essa pessoa deu o dinheiro todo para ela, a minha tia deu o dinheiro todo para ela e essa pessoa nunca pôde resolver. Você acredita que na semana que eu tinha que responder à faculdade, né, porque tem um prazo para você aceitar a bolsa, na semana que eu tinha que aceitar a bolsa da faculdade, a pessoa ligou para ela 30 anos depois, ela tá de prova, tudo que eu tô falando é verdade. Gente. 30 anos depois a pessoa ligou para ela, do nada, ela não procurou essa pessoa. A pessoa ligou para ela e falou assim, olha, dona Cida, lembra aquela dívida da gente lá de 30 anos atrás? Eu queria te pagar, né, e corrigindo ali, só que eu não posso te pagar de uma vez, mas eu posso te pagar todos os meses uma quantia de, acho que na época era R$ 750 por mês. Eram 15 mil reais, 20 prestações de 750, lembra? Gente. E aí ela falou, esse dinheiro é seu, esses 15 mil reais aí são seu. Assim, ou seja, por mês, os primeiros 20 meses meus aqui no Rio, ela me deu essa quantia, que era a conta nisso, era a conta para eu pagar o aluguel e comer, assim, o básico, sabe? Na época. Mas, assim, eu acredito muito em Deus. Olha que doideira, assim. Uma pessoa chegar 30 anos depois... E ela falou, olha, esse dinheiro é todo seu, vai para o Rio, segue os seus sonhos, segue o seu caminho. É uma pessoa que eu agradeço demais, é um dos anjos que eu tive nessa trajetória. Aí eu vim para o Rio, esses primeiros meses foram meses tranquilos, não foram meses mega confortáveis, que eu tinha tudo, mas assim, dava para pagar o aluguel e dava para pagar ali a alimentação, o básico, né? Mas tudo muito apertado, muito dentro ali daquele orçamento. Só que acabou, né? Depois de um ano e pouco, esse dinheiro acabou. E aí eu comecei a ficar desesperado, porque eu até tinha conseguido um estágio na área, só que paga muito mal, né? A gente sabe que é uma área que, infelizmente, é muito mal valorizada, muito mal remunerada, sobretudo na época de estágio. Tem estágios que nem remuneram. O meu primeiro estágio foi um estágio assim, voluntário. Eu ia, trabalhava e não recebia nada. E os primeiros estágios foram estágios que pagavam muito mal. Teve um estágio que eu fiz aqui no Rio, eu não vou expor a empresa, espero que não, mas... É porque nós somos éticos, nós somos éticos, mas assim, teve uma empresa que me pagava 200 e poucos reais de bolsa. E até hoje essa empresa paga isso para os seus... E é uma grande empresa, Nossa senhora, gente! É uma empresa que está no mercado há absurdo. Décadas. É uma das maiores, né? Uma das Depois a gente conversa em off. Depois a gente conversa em off, porque eu já vou fugir. Nem vou indicar para os amigos. E me pagava uma bolsa que o valor exato era de R$ 293 por mês. E aí eu já não tinha mais o dinheiro da minha tia. E com R$ 293, e eu comecei a ficar desesperado. E eu não conseguia um outro emprego, uma outra forma de renda para me ajudar. E aí eu tive um momento, que é um episódio da minha vida que a gente conversou, que foi quando eu comecei a passar muita dificuldade, muita, assim. Eu comecei a passar fome, de realmente ter dias em que eu não tinha o que comer, eu ia dormir assim com a barriga doendo de fome, eu chorava muito,
Eu ia para casa dos meus amigos da faculdade, eu tinha amigos que vira e mexe, eu dava um jeito, um trabalho, eu falava que eu ia ajudar numa matéria da faculdade só para ir comer na casa desses amigos. Tem pessoas que não me deixam mentir. Tudo que eu tô te falando, eu tenho pessoas que realmente passaram Não, por eu isso tenho comigo. certeza, eu conheço muito, eu sei que você Tem uma é grande uma pessoa amiga, super íntegra e tem uma real, sabe? Você é de menina, verdade. tem uma menina lá da faculdade, talvez você tenha conhecido a Paloma, uma menina muito bonita da época da faculdade, ela chamava atenção pela beleza, assim, e ela era uma grande amiga minha na época de faculdade. Eu ia muito à casa dela para comer. Para comer, a gente fazia trabalho e tudo mais, mas no fundo, Nice, o objetivo de estar ali era poder jantar com a família dela. Olha, algumas vezes eu já dormi na casa da Paloma e aí eu jantava com a família dela, no outro dia eu tomava café da manhã com a família dela. Eu não tinha, faltava dinheiro para alimentação. Eu lembro de uma semana em que a situação estava tão crítica assim, que eu lembro que eu passei uma semana toda à base de miojo, tanto que é uma comida que hoje em dia eu não consigo comer direito, porque Sim, eu imagina, sei eu não como é. tinha. Foi muito difícil. E aí teve um momento crítico que foi quando eu não consegui pagar o aluguel. Que aí o rapaz de onde eu morava numa república, ele chegou e falou: olha, se você não pagar, você vai ser despejado. E aí eu comecei a me desesperar. Eu falei, meu Deus, eu não quero abandonar agora, já estava há 2 anos, né? Já tinha cumprido metade da faculdade. Eu falei, eu não quero abandonar a faculdade agora, não tenho dinheiro. E a minha tia não podia me ajudar, a minha família não podia me ajudar, era eu aqui totalmente sozinho. E aí ele falou, olha, vou ter que te despejar, eu sinto muito. E me deu um prazo, ele me deu ali uma semana para eu resolver a minha situação, ou ficar ali, ou ir embora. Então eu comecei a arrumar, arrumei as malas já estavam todas prontas e eu ia voltar para Minas. Eu ia acabar desistindo, eu ia trancar a faculdade e depois eu ia tentar voltar e correr atrás de tudo de novo. Mas para mim, naquele momento, era muito difícil abrir mão do grande sonho da minha vida, porque eu não conseguia me manter aqui. E aí, Nice, de novo, apareceu um outro grande anjo na minha vida. Nessa época, eu participava de uma igreja. Eu cantava numa igreja, participava do grupo jovem, eu sempre fui muito assim, participativa na igreja lá atrás. E aí, o padre dessa igreja, ele me viu muito mal, ele percebeu que eu estava muito mal, estava ali triste e cabisbaixo. Ele veio falar comigo e me perguntou o que estava acontecendo, porque eu sempre fui muito, né? Você me conhece, você sabe que eu sou Pra extremamente cima, para divertido. cima. Uhum. Então, quando eu tô mal, eu transpareço de cara. Todo mundo percebe que eu tô mal Também sou muito, assim. muito de cara. E aí ele veio e falou: olha, Felipe, o que que tá acontecendo? Né? Você abre aí para mim, porque você tá mal, eu tô vendo que você tá triste. E eu contei, falei: olha, o nome dele é Frei Donil. Eu falei: Frei Donil, eu não vou poder continuar aqui no Rio, eu não tenho dinheiro para me manter aqui, não tem forma de me sustentar aqui na cidade, e onde eu moro, né, a república que eu moro, já me deu ali uma semana para eu sair, e eu não tenho dinheiro para pagar mais um mês. Então eu vou voltar para Minas, eu vou abandonar a faculdade e vou voltar. Já falei em tom de despedida, falei, olha, eu vou me despedir de vocês aqui, a gente pode... Ele falou, cara, não vai ser assim, eu acredito em você, eu acredito no seu sonho, você sempre falou muito do seu sonho, com muita garra, com muita determinação, então não é por falta de dinheiro que você vai parar, que você vai desistir dele. O que eu puder fazer, eu vou fazer, nem que eu tenha que tirar do meu bolso e pagar para você o aluguel. E aí ele foi conversar com os superiores dele, porque a igreja que eu frequentava era uma igreja católica de São Francisco de Assis. E os franciscanos, né, essa congregação franciscana responde à Itália, né, tem um convento que fica na cidade de Assis, que é a cidade onde São Francisco nasceu e viveu. Então ele falou com esse convento, que são os superiores dele, lá na Itália, e perguntou se ele poderia me acolher na igreja. Isso nunca tinha acontecido. Era uma igreja, né, onde moravam ali os padres, os freis, e seminaristas, só quem estava estudando para ser padre. E ele falou com os superiores e pediu uma autorização muito excepcional para que ele pudesse me acolher lá na igreja. E eles deram autorização. Eles deram. E aí ele chegou e me deu essa notícia. Faltava, assim, 2 dias para eu ser mandado embora da República. Ele falou, olha, vem morar com a gente, vem morar aqui na igreja, que a gente vai te acolher. E aí mais um capítulo de um grande anjo que apareceu na minha vida, que eu sou muito grato, que é o Frei Donil. Por ele, assim, a minha tia me ajudou a
a vir, e ele me ajudou a não desistir e a poder continuar com essa história. E aí eu fiquei lá por 2 anos. Eu morei, era um convento que ficava atrás da igreja, né, onde os padres moravam, e eu morei com eles por 2 anos. Me ajudaram muito. Então podemos dizer que a maior motivação para você continuar insistindo nos seus sonhos foi o Frei e ter ficado na igreja. Os dois grandes, assim, o Frei foi um grande anjo, e ter ficado esses 2 anos ali morando com eles, eu não dei R$1 nisso. Esses 2 anos eles me deram tudo, eles cuidavam de mim como se eu fosse um filho, sabe? Foi um momento muito bonito da minha vida, assim. Eu fui muito cuidado, eu tinha um lugar para dormir, eles me alimentaram, e eu não paguei R$1 nesses 2 anos. Eu agradeço muito a Deus, muito. Quantas pessoas que passam aí muita dificuldade não encontram esse anjo que eu encontrei, sabe? Eu tento olhar o lado positivo de tudo. Então, assim, eu tive muita dificuldade, mas eu tive anjos e pessoas tão incríveis que me deram suporte. E olha isso, não é qualquer suporte, não é uma ajudinha. Eu tive uma pessoa que me levou para casa dela e depois me deu R$15.000 do nada, assim, vai lá e vai atrás do seu sonho. Depois eu encontrei um padre que simplesmente falou para mim, cara, vem morar aqui na igreja com os outros padres, entendeu? Fica aqui com a gente. E eu fiquei 2 anos, foram 2 anos que eu fiquei lá, tranquilo, sem me preocupar com nada. Me salvaram, realmente, eu devo muito a eles. Aliás, eu devo tudo que eu conquistei, onde eu estou hoje, eu não teria chegado, sem dúvida, sem essas pessoas. Eu também acredito muito em Deus, eu acredito que a gente escolhe o que a gente planta, né, Felipe? E você, desde que eu te conheci, você mostra ser uma pessoa de muita luz. Então eu acredito que a gente tem ao nosso lado pessoas que Deus bota no nosso caminho, pessoas que realmente podem nos ajudar, e você teve isso. Independente de toda dificuldade, tiveram anjos na sua vida, e isso só me deixa mais feliz, sabe? Porque me dá a sensação de que existem muitas pessoas boas ainda, e que a gente não tem que desanimar, sabe? Existem, e eu acredito muito numa atração, assim, de você sempre... É claro que as dificuldades vão vir e pessoas que não são legais também vão aparecer no seu caminho. Sim. Mas você sempre vai ter pessoas de luz se você é uma pessoa que irradia luz. Se você é uma pessoa que faz o bem, se você é uma pessoa... Eu tento, tá? Não acredito que eu seja o melhor dos cidadãos, não. Mas não, ninguém é perfeito, mas a gente... Não, óbvio. É isso mas aí. A gente tenta, e a gente tenta atrair pessoas que sejam também seres de luz, pessoas que vão nos ajudar, entendeu? A seguir um caminho legal, a nos colocar ali, né, para frente, porque para trás, né, pessoas para nos puxar o tapete, para nos puxar para trás, isso a gente vai ter também aos montes aí. É isso aí, gente. Boa noite para quem está chegando. Se alguém tiver alguma pergunta para o Felipe, pode fazer, tá? Boa noite, Ana Cris gente. aqui que entrou e mandou beijo, falou, deu boa noite. Ai, que maravilhosa. Mãe aqui do Rio. Sarah... É outro anjo. É outro anjo. Tá. Sara aqui também. A Sara, uma querida também aqui do Rio, minha família. Eu tenho uma família carioca, que eu conheci essa família. Acho que você chegou a comentar isso comigo quando a gente parou na praça uma vez, você falou que sua família carioca. Eu moro sozinho aqui no Rio, né? Tô aqui sozinho na minha casinha, isolado, mas hoje eu não estou mais sozinho no Rio de Janeiro, porque eu tenho a minha família carioca, que foram outros anjos, assim, que Deus colocou na minha vida e fez tudo ficar mais leve, sabe? Tudo era muito difícil antes de eu conhecê-los, porque quando você não tem alguém perto, uma família para te dar um suporte, é muito difícil. E eu sempre fui muito ligado na minha família lá de Minas, sempre fui. Os meus avós, as minhas tias, eu sou muito família. Então vir para o Rio, atrás do meu sonho, foi um conflito muito grande, porque eu estava indo em busca do que eu queria para minha vida, mas deixar minha família lá sempre me dilacerou o coração, assim, sempre me machucou muito. Foram noites e noites chorando. Mas aí eu conheci essa família carioca, essa família que, assim, eu tenho uma mãe, eu tenho um pai, eu tenho irmãos, eu tenho tios aqui no Rio e que me tratam, assim, família mesmo, tá? Não da família. Não é como se fosse família, é família e assim... É da família. Tudo ficou muito mais leve quando eu tive essas... Eu tenho muitos anjos na minha vida nisso. Eu não tenho do que reclamar mesmo, é só agradecer. É só agradecer e seguir lutando para crescer, para seguir essa trajetória. Mas é só gratidão. Que bom, que só continue aparecendo pessoas assim, do bem.
O Amém. Ronaldo falou aqui, que história incrível, Deus foi muito bom contigo, colocou pessoas abençoadas na sua vida. É isso, Ronaldo. Quando a gente faz o bem pro próximo, o bem volta pra gente. Então eu acredito muito nisso, eu acredito muito em karma, sou uma pessoa que eu acredito muito em muitas coisas, sabe? Então eu acho que a gente faz, que a gente planta, a gente colhe. Eu É... agradeço muito. Eu tento, acho que é um exercício da gente agradecer mais do que pede e tentar ter um olhar mais positivo da vida. Não é fácil. Eu falo como uma pessoa que já teve depressão lá na adolescência e agora também na fase adulta. Já lutei contra a depressão, já fiquei em situações assim muito difíceis mesmo da minha vida, de estar num buraco ali, de achar que eu nunca vou sair daquele buraco, que é Sei basicamente o como que é a que é. depressão te coloca, né? Sim, Mas sim. sempre que eu tô nesse lugar, eu tento ver tudo isso que Deus vai colocando na nossa vida que é tão bom, sabe? Chame do que você quiser, eu chamo de Deus, mas se você acredita em outra força Sim, superior sim, que claro. Eu rege acredito em tudo todas. isso, vamos Eu por sou muito assim, eu me precaução. apego a todos os tipos de fé. Amém. Vamos lá, vamos lá. Boa noite, João. O André aqui falou: sou estudante de jornalismo, sua história me motivou mais e mais a continuar nesse sonho. É Ai, isso, que André. bom, que Por bom, isso eu quis fazer essa live com o Felipe, sabe? que Eu acho que bom. é essencial Eu, eu as sou, pessoas conhecerem essa eu história. sou cegueta, você sabe, a gente já falou também disso, então eu não estou enxergando os Então, comentários, a gente vai falar né? disso agora. Eu não estou enxergando os comentários, tá, Calma aí, gente? que Mas a Anice fala comigo. Vamos falar, pode Deus, falar. fiz besteira aqui, eu faço besteiras aqui. Bom, vamos lá. Dejaí falou que você é foda. Ana Cris falou que isso Ah, foi um um amigo querido lá reencontro. da Globo. Foi. Ela fala Ai, que que é um legal. reencontro de outras vidas aí. O Ronaldo falou que começou a seguir você através da repórter da Band, Yasmin, e achou você incrível. Ah, Yasmin trabalhou A comigo. Edna Velho falou que você é muito querido. Larissa, Uma Felipe é querida por também. inspiração. Parabéns, Ah, amigo, muito orgulho de você. que Luan amor, Santos mandou aqui olhinho de coração. que Maria, amor. Maria H. Cortez. Faria algo diferente? Você tem dicas para jovens estudantes sem dinheiro? Pode ir respondendo aí. Eu não faria nada diferente do que eu fiz, porque eu acho que se a gente fica tentando pensar no que a gente poderia ter feito, no que a vida fica muito infeliz, sabe? Eu acho que segue o seu caminho, segue a sua trajetória, não fica pensando o que eu poderia, o que eu fazer, não. Porque eu acho cruel isso, você ficar se martirizando com coisas que não aconteceram, né? Ficar nessa coisa poderia, né? Hipotética. É, Dica, me perguntam muito aqui, né, do tipo, você tem dica para quem está estudando, para quem está ali na faculdade? A dica que eu mais dou é de estágio. Eu acho que é importante demais nesse período você correr atrás de um estágio. Não é fácil, eu sei que é difícil, sobretudo o primeiro estágio, porque Sim. as pessoas já querem experiência para o primeiro estágio, mas você Sim, fala, meu sim, é Deus, muito mas é o louco, primeiro né? Uma história estágio. muito louca. Já querem assim que você tenha conhecimentos gente, é um estágio, é um período de aprendizagem. Claro que você tem que contribuir para aquela empresa, e a gente sabe que uma empresa, ela tem que gerar lucro, basicamente. Então, se você está ali, você tem que produzir. Mas é um período de aprendizagem. E as empresas precisam ter um olhar mais carinhoso para o estagiário, mais cuidadoso. Eu tive a felicidade de passar por umas empresas que tinham programas de estágio muito bons, mas é meter a cara, gente. É difícil, eu sei que como eu estou falando aqui, eu passei muito apuro, empresas que pagavam muito mal e até empresas que não pagavam. O meu primeiro estágio Sim, só pela foi... experiência, né, O Felipe? Só meu pela primeiro experiência. estágio, ele foi um estágio em rádio, e foi um estágio voluntário. Foi na Rádio Manchete. Isso eu posso dizer, porque assim, não é que eles pagassem mal, não. Uhum. Eu fui numa palestra, olha só, eu fui numa palestra de um radialista da Rádio Manchete, e depois do fim da palestra eu fui lá parabenizar, adorei a palestra dele, falei assim, eu posso ir lá conhecer o programa, participar um dia do programa de rádio? Ele falou, pode.
E aí tava eu lá, no próximo programa eu já tava lá, bati a porta, e aí assisti ao programa todo. No fim do programa eu cheguei nele e falei assim, eu posso voltar? Você deixa eu começar a fazer alguma coisinha aqui no programa? Ele falou, opa, a gente não tem como te pagar, eu não tenho uma verba para um estagiário agora. Mas se você quiser, pode vir, a gente te dá algumas coisas para você já começar a fazer e tal. E foi assim, tá? O meu primeiro estágio em rádio foi desse jeito, fazendo ali, ajudando nesse programa, que era um programa semanal de rádio, um programa de 3 horas. E era muito legal, eu entrei ao vivo na rádio, que é uma emoção louca, assim. Ah, é E aí, maravilhoso. Rádio é vida, assim. é muito, rádio é muito É muito legal. amor. É um Eu amo meio demais. assim. E esse primeiro estágio foi abrindo. É isso, uma porta ela vai abrindo outras. Então, assim, se você não conseguiu, vai lá, realmente bate ali na porta, se oferece, mesmo que nessa primeira experiência não seja remunerada ou tenha uma bolsa de estágio muito baixa, vai ali, dá a cara, se oferece, porque isso pode abrir futuras portas. E foi o que aconteceu. Esse estágio na rádio, eu fiquei nele por uns 3 meses, foi muito curto, sem ganhar nada. E aí no próximo, eu já cheguei, bati lá, que era remunerado, e falei assim, já estagiei. E aí ainda Isso contou aí. muito a favor, porque eu falei assim, e eu estou estagiando de graça, eu estou trabalhando de graça há 3 meses nesse estágio, por amor à profissão, eu sou dedicado. Isso mostra muito de você, entendeu? Não que seja Sim. legal, tá, gente? Não vamos discutir aqui todo o sistema, Não. porque o sistema é muito falho nesse sentido. Sim, Mas sim. o fato de você demonstrar que você está realmente motivado, trabalhar de graça nunca é legal? Nunca é legal. Mas a experiência foi muito bacana. Eu adorei essa experiência na rádio, não ganhei nada por isso, mas eu tenho certeza que esses poucos meses Ganhou na rádio, aprendizado. ganhei aprendizado e foi, sem dúvida, o que me fez conquistar o meu primeiro estágio remunerado, que Sim. foi no jornalismo impresso. Eu consegui, eu tenho certeza que por conta desse primeiro estágio sem ganhar Sim, com nada por ele. certeza. Isso conta O primeiro muito. Então, estágio, assim, como você falou, abre muito estágio, caminho. façam. Se você passa a faculdade de jornalismo sem estagiar, e eu também entendo quem não consegue, Sim, quem sim. trabalha uma outra área, porque os salários são melhores, né? Que aí, quando você é estágio, você ganha uma bolsa, que muitas vezes é menor do que um salário mínimo. E aí, se você vai trabalhar numa loja, num banco, vai trabalhar em outras áreas, você consegue ter um salário melhor. E muita gente banca a faculdade. É isso, eu sou muito grato, porque Sim. eu não É paguei complicado. aluguel É, pela faculdade, eu tive uma bolsa. sim. Mas aí, se você paga a Mesmo caso. faculdade, tem aluguel, tem que se alimentar, tem transporte, é Ou tem tudo muito. filho, Tem que a gente sabe que a filho, galera também que tá filho tá correndo atrás, é claro, isso. e aí tá ali no corre, eu entendo perfeitamente que eu não consiga, mas se você conseguir, nem que seja um estágio uma vez por semana, como esse da rádio, e sem ganhar nada por ele, mas faça. Ainda que você tenha que trabalhar, eu sei que é difícil, tá, minha gente, mas que você trabalhe a semana inteira no seu trabalho para conseguir a sua renda e se manter, mas tem programas de rádio, por exemplo, como esse, que era uma vez por semana, todo sábado, e aí eu ia, isso conta, tá lá no seu currículo, você pode pedir um documento, que eles vão te dar um documento dizendo que você esteve ali, e isso mostra muito da sua força de vontade, da sua determinação. E numa entrevista de emprego é o tipo de coisa que você joga na mesa e todo mundo fala, ah, tá, é isso. E entrevista de emprego também, outra coisa que me perguntam muito é como que foram os processos pelos quais eu passei. Eu fiz 4 estágios e a Globo foi o meu primeiro emprego formal, né, e é o que eu tô até hoje. E aí muita gente me pergunta como é que eu me comportava em entrevista, como é que eram as provas, não sei o quê. A dica que eu adoro dar para quando me perguntam isso é ser muito natural. Porque RH, eu tenho amigas de RH, tá? Eu tenho amigas muito próximas que são de RH e que falam para mim, detesto gente que chega com resposta pronta, que você vê que a pessoa, assim, Uhum. Estudou sabe, para estudou fazer para uma estar ali entrevista. e fala Não tá sendo daquele jeito. natural. Não, e aí a pessoa de RH, ela vai soltando perguntas para realmente, né, tirar Sim. algo de você, só que a pessoa vai dando só coisinhas assim, fale um Uhum. defeito, fale uma qualidade, aí dá aquela resposta que Aham. não vai te comprometer, mas muitas vezes o RH quer que você se comprometa, quer que você fale, entendeu? Então, seja autêntico, você nunca vai perder por ser autêntico. E eu acho que o RH ele sempre gosta muito disso, tá? Então, é uma dica que eu Uhum. sempre dou. Vai,
sei que é um momento que é difícil, você está ali num momento de tensão, sendo avaliado e buscando uma vaga que é importante para você, senão você não estaria ali, mas tente relaxar antes de ir para essa experiência e ser o mais autêntico possível, porque os feedbacks que eu tive desses estágios que eu conquistei e da TV Globo foram: você está aqui porque você foi muito autêntico. Eu tive esse feedback, você foi verdadeiro, até demais, tá? Na Globo, eu fui autêntico até demais e a pessoa que me contratou falou assim: olha, você deu a resposta que eu não queria ouvir, mas eu te contratei justamente por isso. Posso? Depois eu falo disso. Tá, depois tu fala pra mim em off. Outra Não, dica posso, muito boa, mas Felipe, não, eu para as falo pessoas assim. que não conseguem fazer esse estágio, coisas que eu também fiz, é porque na faculdade de jornalismo sempre tem aquela área ali de núcleo de comunicação, que você pode estar indo lá, mesmo que você não receba nada, vai lá. O que eu fiz? Eu criei um projeto de rádio. Falei, olha só, Sim. me falaram, escreve o projeto e traz. Então, toda segunda-feira eu gravava o projeto, a gente botava num site, na internet, e divulgava. Projeto de vídeo, você pode fazer, vou fazer um projeto de vídeo com meus colegas. Exato, Outra coisa, exato. trabalho voluntário. Tem vários sites aí que estão aceitando o trabalho voluntário, você trabalha de casa. Então você pega um trabalho desse e escreve um texto por semana. Então é isso, você tem que estar buscando os trabalhos que você faz da faculdade, você pode usar também no seu portfólio. Sim, então sim. cria um portfólio, porque o jornalismo tem que ter portfólio. Cria um portfólio online, começa a colocar lá vídeos que você participa da faculdade, coloca lá, opa, isso aqui eu falei duas palavras, coloca. Porque é essencial, cada detalhe. Sim. Além da aprendizagem, né, do que você ganha de conhecimento, isso que você falou dos projetos da faculdade são muito importantes. Eu esqueci, mas realmente são muito importantes. Você criou um projeto de rádio, eu criei um projeto de TV lá na faculdade, anos lembro atrás. bem. Esse lembro bem tá que eu já participei. Você participou Tá até esse hoje. projeto tá Participei, até hoje. ficou lindo. Sim. Foi um programa que a ideia foi minha, né, em parceria, né, eu tive outras pessoas que me ajudaram na concepção, mas a ideia inicial foi minha, e eu cheguei lá no núcleo de comunicação que tinha na faculdade e falei, olha, eu tenho um projeto de TV universitária, e o projeto é esse, e aí, na época ali de faculdade, eu falei, eu quero dirigir, eu quero apresentar, eu quero roteirizar, e assim, aí... a gente fica louco, a gente quer fazer tudo, mas vale a pena. Tem uma galera, e é isso, é o momento de errar, é o momento de experimentar, e isso tudo conta. E eu sempre coloco currículo, eu coloco tudo, tá? Tudo. Eu também. Até as palestras que eu assisto na faculdade, eu coloco todo. Palestra, coisas que eu faço na internet, de workshop, eu coloco. Esse projeto de TV universitária tá lá no meu currículo, que eu participei do núcleo de comunicação da faculdade e que eu criei um programa de televisão. Gente, conta, isso tem muito a contar pro seu currículo. É isso, eu fiz a mesma coisa, amigo. Tamo junto. Bom, então ficou a dica aí, gente. Segura isso daí, passa pros amigos e é isso. Eu acho que a gente só não consegue se a gente não botar a cara mesmo. Quando a gente ama o que a gente quer fazer mesmo, escolher a profissão, você vai botar a cara mesmo. Eu trabalho, eu tenho filho, eu tinha que fazer estágio, eu tinha que ir pra academia, eu tinha que ir pro curso de inglês, eu tinha que chegar em casa, ver dever de filho 11 horas da noite. E mesmo assim eu botava a cara e fazia projetos sem saber se ia dar tempo. Sabe que eu te admiro demais. E eu, meu filho, ó. Mãezona, é recíproco. Mulherão, e eu acho que a trajetória de cada um é uma trajetória tão única, tão específica. Sim, só nós sabemos. Cada um tem a sua batalha, sabe? E a gente vai tentando se conectar às pessoas que têm luz e que vão nos ajudar a caminhar ali naquele... Te adoro, sabe disso. E esse lance que eu falei da autenticidade, eu acredito muito nisso, tá? Então, é a dica que eu sempre dou, juro. Todo mundo que vem fala, e aí, me dá uma dica de como conseguir um estágio, um emprego, eu sempre falo, autenticidade. Esse da Globo, o que aconteceu? Eu fui para entrevista de emprego, eu tinha passado já por outras etapas, e aí a entrevista final, que era com o responsável pela área que eu ia trabalhar, fui lá para entrevista e não era a vaga que eu queria, tá? Eu tentei entrar na Globo antes como estagiário, não consegui, levei um não gigante da Globo. E aí eu voltei, no fim da faculdade, eu estava no meu último estágio, a Globo entrou em contato comigo para uma vaga que tinha lá. E me ofereceram essa vaga, só que não era uma vaga que eu queria. Era uma vaga de tecnologia, de operação, sabe? E eu nunca trabalhei com nada de operacional.
Eu sempre fui, né, de editorial, de escrever, de produzir. Mas E a eles vaga viram era alguma essa. coisa no seu currículo que interessou para essa Sim, área. sim. Só que aí, quando eu cheguei na entrevista com o gestor da área, né, o chefe, ele falou para mim, ele me falou isso: acho que o seu currículo não é compatível com a vaga. Eu acho que o seu currículo é muito bom, eu entendo que eles tenham te trazido para cá, mas eu acho que você tem um currículo que é mais para o jornalismo mesmo, um currículo editorial, pela sua trajetória acadêmica, pelos seus estágios. E a vaga que eu tenho para te oferecer aqui é uma vaga operacional, uma vaga técnica. E aí ele olhou para mim e falou assim: você quer essa vaga? E aí que tá o lance de ser autêntico nisso. Eu olhei para ele e falei assim: não. Aí ele perguntou para mim assim: se eu te der essa vaga, você vai crescer na minha área, que é a área de operacional? Uhum. Aí eu falei: não. Como é que você chega para um gestor que está ali para te contratar? É ele quem vai dar a palavra final. E aí você fala que não quer a vaga, e que não quer a vaga não, mas que você não quer Uhum. crescer naquela vaga, o que é pior. Sim. E eu falei isso, só que a minha contra-resposta foi o seguinte: eu falei, não, eu não quero crescer na sua área, porque realmente não é a área que eu quero, mas eu falei para ele, se você me der essa oportunidade de eu entrar na sua área, eu te prometo ser o melhor profissional possível, eu vou aprender, eu vou fazer tudo que eu puder, mas você sabe que só vai ser a minha forma de entrar na TV Globo, porque o meu objetivo é ir para o jornalismo. E aí eu falei para ele, se a porta da TV Globo não abriu para mim, essa é a janela que eu encontrei aberta e eu vou pular, entendeu? Então, assim, eu vou entrar por essa janela para estar lá dentro, tá? O objetivo é Isso estar lá aí. dentro, mas eu não quero crescer na sua área. E quando eu saí dessa entrevista, eu tinha certeza que eu não ia entrar na TV Globo. Eu tinha certeza. Eu liguei para essa minha tia lá em Minas, tia Cida, falei para ela chorando: não é agora, não vou entrar. De novo, eu vou levar um não da Globo, porque eu fui muito sincero na entrevista de emprego. A vaga era para uma área que não condiz muito com o que eu quero, e eu fui muito honesto na entrevista. E fiquei com a vaga. Me ligaram, né? Ainda naquele dia me ligaram, falaram: olha, a vaga é sua. E quando eu entrei, ele me encontrou. É uma pessoa muito querida, que se tornou um amigo. E ele me falou assim: Felipe, eu tinha outros candidatos que tinham muito mais a ver com a vaga, que queriam crescer na área, que tinham um currículo que era mais operacional. Sabe por que eu fiquei com você? Por conta daquela sua resposta. Porque você foi muito verdadeiro e você demonstrou ali muita paixão, sabe, muita vontade de estar dentro de televisão. Então eu falei, Sim. não vai ser uma contratação ruim. Ele vai vir, eu sei que... E ele falou, eu sei que você vai ser meu por pouco tempo, você vai ficar pouco tempo comigo e logo você vai encontrar uma forma de ir para o jornalismo de verdade. E foi o que aconteceu. Imagino que daqui a pouco a gente fale disso. Se der tempo, né? Porque agora faltam 13 minutos, aí o tempo passa muito rápido e tem muita pergunta. Deixa eu correr aqui. Você falou que essa semana aí no Story, que seu maior medo era ficar cego durante um tempo aí, que foi uma das dificuldades que você teve também. É o meu maior medo na vida. E você pode contar um pouquinho o porquê desse medo? O medo da cegueira, Anice, é porque quando eu tinha 6 aninhos, assim que eu entrei na escola, né, pequenininho, eu percebi que eu tinha um problema de visão muito sério, que não era um problema simples, assim, de miopia ou de estrabismo, nada, era um problema sério. E aí, o médico que eu fui, o primeiro diagnóstico que eu tive, foi um diagnóstico de cegueira. O médico me avaliou, e o médico horroroso, até hoje eu tenho pavor só de passar em frente à clínica desse homem. E ele falou para mim, né, tava minha mãe e eu na sala, ele nem me tirou da sala, falou assim: olha, mãe, o seu filho daqui a uns 2, 3 meses ele deve ficar cego, porque a doença que ele tem é uma doença muito séria chamada toxoplasmose, é um parasita que eu tenho, né, no meu corpo. E ele falou, olha, essa doença é uma doença que ela é muito séria e ela pode progredir muito rápido. E pelo que eu tô vendo aqui do olho do seu filho, ele já perdeu muito da visão. Eu tenho só 20% de visão, perdi 80%, então eu enxergo muito pouco nas duas vistas, tá? O meu total de visão é de 20%.
perdi os 80. E ele falou, olha, você vai ficar cego daqui a alguns meses. Tanto que ele falou para minha mãe me retirar da escola que eu estudava, que era uma escola eu estudava numa Fundação Bradesco lá da cidade, Uhum. e ele falou, coloca o seu filho numa escola especial, numa PAI que tinha, para que ele já possa ir se adaptando, porque o seu filho em alguns meses vai ficar cego e é melhor que ele já comece a se adaptar com isso. E o pior desse médico não foi nem ele ter dado esse diagnóstico assim tão duramente na frente da criança. É que eu lembro muito bem das palavras dele. Ele falou justamente isso, Nice. Seu filho nunca vai ser capaz na vida de acompanhar as pessoas Nossa, normais. Eu lembro perfeitamente ele falar, o olha, seu filho nunca vai ser capaz de acompanhar as crianças normais. E aquilo foi, assim, eu tenho pavor desse médico. A clínica que ele trabalha, ela fica no centro ali da cidade, então quando eu vou para lá, eu sempre passo por ela e me dá arrepio, mas eu também agradeço. Sabe por que que eu agradeço, Nice? Porque naquele momento ali foi tão cruel para aquela criança de 6 anos escutar isso, mas naquele momento eu só tinha 2 respostas para dar. Mesmo sendo tão pequeno, eu tinha só 2 respostas para dar para a vida. Ou eu aceitava aquela sentença que ele deu de que eu nunca seria capaz de nada na minha vida, de que eu ia ser uma pessoa à margem, né, entre aspas, de tudo, porque eu não teria capacidade de acompanhar as crianças normais, como ele disse, ou eu iria atrás de provar para aquele homem, para todo mundo e para mim mesmo que aquilo não era uma verdade e que eu poderia sim ser tudo que eu sonhava, tudo que eu quisesse. E graças a Deus aquilo me deu uma força e eu fui atrás dessa segunda opção. Felizmente, eu não sei de onde que aquela criança de 6 anos teve força de olhar para a mãe, porque eu tive força de olhar para minha mãe e falar, mãe, não me tira da escola, eu sei que eu posso. Se por acaso eu realmente ficar cego e eu não conseguir acompanhar essas crianças, a gente vai e procura, né, uma escola especial, mas me deixa aqui, até onde eu conseguir. Graças a Deus eu não fiquei cego naquele momento, né, naqueles meses. Só que foi um trauma, porque eu realmente achei que a cegueira ia vir a qualquer momento. Eu achava que eu ia acordar e que eu não ia enxergar nunca mais. E eu treinava para ficar cego, era horrível, assim. Foi um trauma tão grande que eu, às vezes, fechava o olho e ficava andando pela casa, assim, ou na escuridão, para tentar ver como que seria a vida de cego, para eu não, né, não me machucar nos móveis e tudo mais. Foi um trauma, assim, eu sempre achava que um dia eu ia acordar e realmente não ia mais conseguir enxergar nada. E até hoje, é um trauma que infelizmente eu carrego, já falei desse trauma em terapia, mas é até hoje. E recentemente, pouco tempo atrás, 1 ano, 2 anos atrás, depois da morte do meu irmão, eu fiquei muito mal na morte dele e eu parei de me alimentar e tudo mais. E a minha doença, ela é uma doença que, se a minha imunidade baixa, ela ataca uhum, o parasita, né? É um bichinho que fica uhum. dentro do meu corpo e ele só tem poder de ação quando a minha imunidade baixa, né? E aí, quando meu irmão morreu, a minha imunidade baixou, eu parei de comer e tudo mais, e esse parasita voltou a atacar. E aí um dia eu acordei sem enxergar do lado esquerdo. Esse olho aqui estava totalmente cego e o lado direito eu estava enxergando tudo embaçado. E aí eu comecei a me desesperar. Isso foi nem 2 anos atrás. Eu fiquei com muito medo de que aquele momento terrível da cegueira estivesse chegando. E de fato estava chegando nisso. Graças a Deus eu tive 2 anjos, outros anjos. Assim, a minha vida tem muitos anjos. A apresentadora do RJ2, a Luli, Ana Luísa Guimarães, ela foi um anjo que soube do que eu estava passando, soube que eu tinha ficado cego de um olho, que a doença tinha voltado, e me colocou em contato com uma outra pessoa lá da TV Globo, e que arrumou uma médica para mim, assim, de emergência. É uma médica muito boa, que é referência no tratamento dessa doença, e essa médica conseguiu salvar a minha vista, e aí recuperou a visão, e eu não fiquei cego, mas perdi mais um pouquinho da minha vista. Hoje eu estou aí com essa porcentagem, mais ou menos isso. Eu tenho 20% de visão, perdi 80% nos 2 olhos. E isso mostra que você é muito capaz, porque
Não é pra qualquer um, né, meu amor? Eu segui, Com Nice. 20% da vista, Eu tá não aí tinha seguindo a outra vida. escolha. Foi complicado pra caramba, assim mesmo. Mas eu não tinha outra escolha. Ou era isso, ou era aceitar que aquele médico estava certo. E eu não queria aceitar que aquele médico estava certo. Porque eu acho que ninguém tem poder de Certíssimo. sentenciar, ninguém tem poder de Ainda mais uma determinar nada criança, né? na vida de alguém, É muito ainda mais uma cruel criança você de falar 6 isso com uma anos. criança. Eu acho que aquele médico ele foi tão mais do que imprudente e irresponsável, ele foi realmente cruel de dar essa sentença. E ninguém pode fazer isso por ninguém, por outra pessoa. Então, eu só queria, num primeiro momento, eu só queria provar para ele, para todo mundo que ele estava errado, mas acabou se tornando minha vida. Minha vida foi isso, de hoje em dia eu não quero provar nada para ninguém não, Nice, mas por muito tempo foi de provar para todo mundo que eu era capaz, de que eu poderia chegar onde eu quisesse. Tô indo, simplesmente estou indo. E você é muito capaz, só te admiro cada dia mais. Bom, agora faltam 5 minutos, eu vou ter Mas que tem que cortar mais acabar 2 assim, não perguntas. pode estender um pouquinho? Não, porque ela cabe em 1 hora. Ué, É 1 hora sério? certinha. Eu Às achei que vezes eles a live acaba e deixavam, encerra. porque esses dias Nada, eu Denise, aí eu acho assisti, só para os blogueiros famosos que têm muitos eu seguidores. assisti esses dias uma A que minha não tem isso, não. Bom, vamos lá. Então vamos pro lado bom agora. Graças a Deus você está na sua área, está vivendo o que você ama e se Deus quiser vai querer ser muito mais na profissão. Eu quero saber qual a matéria ou a reportagem que você fez, que você produziu, que te deu mais orgulho de ter feito. essa é fácil. Olha, tem muitas que me dão, assim, essa... Então não é fácil. Não, então, porque é simples que eu tenho uma resposta assim para te dar. Assim, a gente cria carinho por algumas matérias que são bacanas de produzir e tem outras que a gente sente assim, eu me sinto feliz de poder colocar, né, de ajudar a essa matéria chegar na TV, como a gente teve essa semana. Essa semana eu fui atrás e consegui contar, né, ajudar a contar a história de uma menina que sofreu assédio no transporte público aqui no Rio. Eu vi. E essa notícia, eu consegui falar com ela em primeira mão, a gente deu em primeira mão no jornal, no Bom Dia Rio, e depois ganhou repercussão, né? Ela estava no programa da Fátima, ela ganhou realmente muita repercussão. E aí levantou a questão, acho isso muito importante. E e quando você também ajuda uma pessoa que está no hospital e que não está conseguindo atendimento, sabe? Uma pessoa que está ali entre a vida e a morte e que é deixada e não consegue atendimento. Isso dá, assim, pro coração da gente. Eu volto para casa e falo, caramba, hoje eu pude ajudar com o meu trabalho uma pessoa. Mas a matéria que me dá mais orgulho, sem dúvida, é uma matéria que a gente fez no ano passado, no Dia do Orgulho LGBT, Dia Mundial do Orgulho LGBT, que foi uma matéria muito bonita, que eu batalhei muito para conseguir produzir, né? Mas o trabalho final ficou lindo, que é de uma família, né, LGBT, uma amiga minha, a Rafa, que se tornou uma amiga, e é ela contando sobre um filho que ela tem, o Davi, e é uma criança LGBT. E aí é um tema que é difícil de colocar na televisão, no jornal, Sim, imagina. sim. O jornal do meio-dia, e aí você querer falar sobre LGBT e ainda mais sobre criança LGBT. Mas eu acho que a matéria ficou muito bonita, no tom certo. É uma matéria que, assim, foi muito planejada, mas, assim, sabe, eu acho que a gente conseguiu mostrar e ficou linda. É, sem dúvida, a matéria Eu da fui no qual... Instagram dela, vi as fotos dela com o filho dela lindo, um garoto que vive livre, que tem uma mãe que apoia. E eu acho que isso incentiva que os pais apoiem, porque é um momento muito difícil. É muito importante quando você falar se descobre, de crianças LGBT. quando você... Isso, porque com certeza. as Até crianças porque LGBT estão aí e não dá Sim. para... E é muito cruel essa criança, desde pequeno, ela ser, sabe, sempre querer colocar ela ali na caixinha da heteronormatividade, e essa criança sofre e ela é reprimida o tempo todo na sua sexualidade ou na sua questão de gênero, e é muito triste. Então é bom a gente levantar essas questões, mas são questões que realmente precisam ser levantadas com muito mais cuidado do que de um adulto. Tudo que se refere a menor de idade tem que ter muito mais cuidado. E essa matéria, eu me orgulho porque, além de ter conseguido colocar essa matéria na TV, o resultado ficou lindo. Eu acho que a gente alcançou o tom que eu queria, que a equipe queria, de ser uma matéria muito bonita, de falar realmente de amor de uma mãe por um filho, independente dele ser LGBT. É o amor de uma mãe por um filho, e que não tem que mudar por ele ser LGBT. Pelo contrário, ele tem que ser mais ainda cuidadoso, ser mais, né, afetuoso. Mais forte, ter mais apoio, porque vai sofrer, já sofre o preconceito de toda uma sociedade. Sim. Exatamente. Então, dentro de casa, essa criança tem que ser ainda mais amparada.
Essa é a questão. Ficou lindo e parabéns que você continue. Eu não sei se você tem esse sentimento, mas eu também tenho o sentimento. Eu falava assim, cara, eu quero fazer o jornalismo porque eu quero mudar o mundo. Infelizmente a gente não consegue, a gente trabalha dentro de empresas, cada empresa tem sua, como é que se fala? Eu esqueci o nome agora. Cada empresa trabalha de um jeito Sua para linha conseguir editorial. a linha editorial da empresa. Infelizmente a gente não consegue mudar o mundo, mas se a gente puder fazer um pouquinho ali no nosso trabalho, já vai fazendo toda a diferença. Bom, a gente tem 1 minuto, amigo. De qualquer forma, eu já quero agradecer. Gente, Será obrigada que a todos não que estiveram vai presentes. ficar, não? Não, Acaba vai ficar no real? IGTV, tá, gente? Não, mas acaba real? Vai ficar no IGTV e no YouTube, tá, gente? Felipe, eu só quero fazer a última pergunta correndo. Obrigada mesmo, te amo. Bom, sabemos que a tua vida é um exemplo, né? Você é um exemplo de determinação aí e de foco. Mais eu ou queria menos, saber se muitos você já erros aí no pensou... meio. Ih, vai acabar, 26 segundos. Você já pensou em contar a tua história em um livro ou um filme? Penso. Acho que daqui a alguns anos eu quero escrever. Eu vou escrever com certeza. Ai, Já gente, fico já sou fã. rascunhando algumas coisas. Não acho que seja uma grande história, Por não, tá, favor. gente? Mas eu acho que toda história deveria ser Claro contada. Acho que que todo mundo é. deveria deixar Eu uma acho que todo mundo tem biografia. que contar a sua história. Tem uma série que eu assisto que é assim, que 5, todo